Exaltado é o nome do Senhor. Vamos então continuar nosso estudo. Sejam todos mais uma vez bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer um estudo aprofundado da palavra de Deus. E a escritura de hoje está em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 30, que diz assim: Arrependa-se e afaste-se de todas as suas ofensas. Então o pecado não será sua ruína. Amém, amados? Então, o maior inimigo que nós enfrentamos é o pecado. O pecado é o nosso maior inimigo. É ele que nos afasta de Deus. E é ele que nós temos que combater todos os dias. Nós estamos em guerra contra o pecado. E todo dia nós temos que batalhar contra ele, porque ele vem e ele vai tentar nos tirar da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. Então é contra ele que nós temos que lutar constantemente. O verdadeiro arrependimento é uma mudança, não de algum pecado, mas de todo o pecado. Então a nossa luta é constante. Então nós temos que fazer uma avaliação, como diz o profeta do Senhor, uma auditoria diária da nossa vida. E nós temos que aprender a identificar aonde nós ainda estamos errando, aonde nós estamos falhando. E de preferência, marcar no papel: eu ainda estou falhando por causa da minha língua. Às vezes eu falo sem pensar. Então, como eu não consigo fazer tudo de uma vez, eu vou por parte. Primeiro eu tenho que dominar a minha língua, pedir ao Senhor que venha me ajudar. Às vezes eu acabo falando uma coisa que não é real, porque eu não penso para falar. Então, cada um de nós devemos identificar aonde está o pecado que mais está nos atingindo e que pode nos fazer ficar perdido o arrebatamento. Eu ainda não tenho paciência. Eu ainda sou uma pessoa que sou meio nervosa. Então eu tenho que trabalhar esse lado da minha vida. Amém, amados? Então, temos que identificar: meus olhos ainda são altivos. Eu ainda percebo, porque nós temos que ser humilde com a gente mesmo. Eu ainda percebo que eu ainda sou uma pessoa orgulhosa. Então, eu tenho que trabalhar para tirar esse orgulho do meu coração. Eu sou uma pessoa altiva, então eu tenho que parar com essa altivez. Eu ainda tenho uma queda ainda pelo pecado sexual, pela lascívia, pela imoralidade. O meu modo de falar, de vestir, de ver as coisas nas redes sociais. As coisas ainda estão me atraindo, a imoralidade ainda me atrai. Então eu preciso mudar. Eu preciso mortificar esse pecado. Amém, amados? Todo pecado atinge a lei de Deus, a honra de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus. E, portanto, o penitente deve atacar esses pecados. Então você vê que o pecado, ele também precisa ter esse mesmo efeito sobre nós. Então, se o pecado ele atinge a lei de Deus, então o pecado tem que atingir também a nós, o nosso jeito de viver. Então, se o pecado fere a honra de Deus, tem que ferir a minha e a sua também. Se o pecado atinge o ser de Deus, então tem que atingir o seu ser também. A glória de Deus. Portanto, se o pecado traz tristeza ao coração de Deus, então todo pecado tem que trazer tristeza ao nosso coração. Porque se algum tipo de pecado ainda traz alegria no nosso coração, é uma coisa muito grave. Então esse pecado está querendo nos dominar. E se nós estamos nos alegrando desse pecado, é porque ele já está num ponto que ele está nos seduzindo sem que nós percebemos. Amém? Todo pecado extrai sangue do coração de Cristo. E todo pecado é uma tristeza, é um aborrecimento para o Espírito Santo. E, portanto, o penitente deve decidir-se pela crucificação de todos esses pecados.
Então você vê que o pecado fere o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo pecado tem que nos ferir também. Outrora, quando nós víamos certas coisas, ouvíamos certas coisas, nós ou não dávamos importância, ou então nos alegrávamos, ou então participávamos daquela conversa, assistia àquela imoralidade. Agora, isso tem que ferir o seu coração e o meu coração, porque fere o coração de Jesus. E todo pecado ele traz o que? Tristeza e aborrecimento ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em mim, está em você, o pecado tem que nos aborrecer, tem que nos deixar desgostosos. Amém? Agora nós vamos ver, amados, alguns exemplos na Bíblia. Herodes abandonou muitos pecados, mas não abandonou sua Dalila, sua Herodias, que foi a sua ruína. Aqui nós vamos aprender, amados, tomar cuidado para que nós não venhamos a criar um ídolo dentro de nós. Nós temos que tomar cuidado para nós não idolatrarmos, porque muitas vezes, outrora, nós idolatrávamos pedaço de barro, pedaço de pedra, de madeira, mas hoje ainda nós podemos estar na idolatria de um familiar, de um marido, da esposa, do filho, de um objeto, aquele algo que você não, muitas outrora você não podia, ninguém podia chegar perto daquele celular ou daquele pertence seu que você amava muito, considerava muito. Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça hoje. Então, Herodes Antipas, influenciado por Herodias e pressionado por uma promessa feita durante uma festa, ordenou a execução de João Batista. E isso é um relato famoso dos evangelhos bíblicos, onde João Batista foi decapitado e a pedido de Herodias, a esposa dele. Então você vê como que às vezes, amados, um parente, uma mulher pode influenciar um homem ao pecado, ou vice-versa, um filho, ou até mesmo uma colega, um colega da gente. Muitas vezes pode falar algo e você às vezes pode até entrar num certo questionamento interno no seu coração. Pode ser plantada uma dúvida no seu coração. Então nós temos que tomar cuidado e vigiar com as pessoas, ou até mesmo dentro da nossa casa. A palavra do Senhor diz que às vezes o pior inimigo está dentro da nossa casa, porque é aquela pessoa que a gente não pensa que é o mal da gente, mas às vezes ela pode nos influenciar ao pecado. Amém? Essa passagem que nós lemos está em Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Você vai ver toda a história para que você venha entender o que aconteceu. Amém? E nós vamos agora, mas ver um outro exemplo. O exemplo de Judas. Você sabe que Judas, ele era um discípulo, né? Ele estava andando junto com o mestre. Então você vê que o fato dele ouvir a palavra do Senhor diretamente do Salvador, mesmo assim, amados, ele não nasceu de novo, né? Judas, você sabe, era um demônio vestido de anjo. Ele parecia ter se afastado de todos os pecados, mas ele era um ladrão secreto. Adorava a bolsa de dinheiro. E aquele demônio dourado, a cobiça, sufocou e finalmente o enforcou. Aqui nós vemos um exemplo do amor ao dinheiro, do amor às coisas materiais. Você vê que todos esses pastores que influenciam o povo a buscar a prosperidade, prega a prosperidade, é um verdadeiro Judas Iscariotes, que está com o evangelho do Senhor Jesus na mão, está com a Bíblia na mão, mas ama o dinheiro. Busca o dinheiro e ensina as pessoas a buscar o dinheiro. Ao invés de buscar um arrependimento, a santidade, a se preparar para o dia do Senhor,
está amando dinheiro, cobiçando dinheiro, usando a Bíblia para ganhar dinheiro e induzindo o povo a fazer o mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Disse, pois, um dos discípulos, Judas Iscariote, o filho de Simão, o que havia de traí-lo, por que não se vendeu este ungüento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Nós temos que tomar cuidado também, amados, com a falsa piedade. Você vê que hoje, nos nossos dias, muitas pessoas usam da piedade como fonte de lucro. Você sabe muito bem que nos faróis, nos cruzamentos, estão pessoas lá com um pedaço de papelão escrito: fome, tenho fome, ajuda-me. Mas se você for ver, muito daqueles que estão ali é mentira, amados. Estão usando da piedade para tirar dinheiro, usando da piedade como fonte de lucro, porque ama o dinheiro e usa todos os meios, inclusive a piedade, para ganhar, para ter fonte de lucro. Então nós temos que tomar muito cuidado, amados, porque aqui você vê que Judas estava no meio dos outros discípulos. E você vê que ele ouvia a palavra da salvação, o evangelho eterno. Ele não ouvia o evangelho da prosperidade, porque Jesus não pregava o evangelho da prosperidade. Jesus pregava o evangelho da salvação eterna. Mas o coração de Judas estava pervertido pelo amor ao dinheiro. Ele era um ladrão secreto, amados. Então, muitos cristãos, por isso que a palavra do Senhor diz que vigiai e orar. Porque às vezes no nosso meio, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que são demônios vestidos de anjo. Porque você olhando parece ser uma pessoa piedosa, uma pessoa convertida. Mas secretamente ainda está no pecado. E se você não tomar cuidado, ela pode influenciar você a pecar também. Então você vê que aqui a palavra diz que ele não se preocupava com os pobres, mas ele estava de olho no dinheiro que se lançava naquela bolsa e ele roubava. Somente um conhecia Judas, Jesus. Jesus sabia disso, amados, mas os demais não sabiam. Porque é aquele velho ditado popular que diz: o lobo disfarçado de ovelha. E esse é mais perigoso que o lobo, não é verdade? Porque quando o lobo ataca as ovelhas, você reconhece o lobo. Mas e se o lobo estiver disfarçado de ovelha? Como que as ovelhas vão saber que ele é o lobo? Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que vigiar todo momento, para que nós não venhamos a ser induzidos ao pecado. E nós temos que lutar contra o pecado incansavelmente. Amém? Essa passagem sugere que Judas estava mais interessado no dinheiro do que na preocupação com os pobres. Ele era o responsável pela bolsa, como um dos discípulos, e foi acusado de desviar fundos para seu próprio benefício. Isso mostra que a sua motivação financeira pode ter contribuído para a sua decisão de trair Jesus. Então você vê que o amor às coisas dessa terra acaba nos levando a trair Jesus. Como que nós traímos o Senhor Jesus? Todas as vezes que nós somos contrários à sua vontade, contrários à palavra de Deus. Toda vez que nós fazemos isso, amados, então nós estamos traindo o nosso Senhor. Amém? E agora nós vamos ver um outro exemplo, amados. O exemplo de Saul. Saul, por um tempo, se afastou de vários males, mas
Seu poupar a Gag custou a sua alma, o seu reino, de uma só vez. Olha só, vamos ler a passagem para nós entendermos. Está em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e do gado, os animais da engorda e os cordeiros e tudo o que era bom, e não os quiseram destruir. Porém, tudo o que era vil e desprezível destruiu totalmente. A desobediência de Saul à ordem de Deus resultou em sua repreensão por parte de Samuel e na perda do favor divino sobre ele como rei de Israel. Essa passagem destaca a importância da obediência a Deus e a consequência da desobediência, mesmo em questões aparentemente pequenas. Então, amados, nós temos que tomar cuidado, amados, com aqueles pecadinhos que às vezes a gente não dá importância para ele, mas ele está na nossa vida e às vezes nós não percebemos. Então nós temos que pedir para o Senhor sempre estar nos mostrando todos os pecados para que nós venhamos combatê-lo. Porque nós podemos combater contra o inimigo que nós vemos, mas aquele que nós não podemos ver é mais difícil. Então nós temos que identificar. Por isso Davi, ele falava: Senhor, examina o meu coração, examina a minha alma, examina a minha vida e vê se há em mim algum pecado oculto, Senhor. Se tiver, me revela para que eu me arrependa. Porque somente o arrependimento pode acabar com aquele pecado. O arrependimento e não praticá-lo mais. Deixar de praticar. Então você vê aqui, nós tomamos um exemplo. Deus falou para Saul: vai e destrói tudo e a todos. Então hoje o Senhor fala para mim, fala para você: vá e destrua todos os pecados da sua vida. Todos. Porque eles podem te levar à ruína. Pode te levar ao inferno. E se nós fizermos como Saul e disser: mas esse aqui, esse pecadinho não tem nada a ver, esse aqui eu não vou eliminar não. Esse eu vou deixar. Hoje ele é pequeno, amados. Mas ele pode crescer e se tornar uma grande destruição na nossa vida. Então nós temos que fazer o que o Senhor disse: vá e destrua todos os pecados que tiver na sua vida. Ou você destrói o pecado, ou o pecado te destrói. É uma guerra. Ou é nós ou é o pecado. Não pode ficar o pecado. Nós temos que destruir ele pelo sangue de Jesus. Nós temos que nos lavar no poderoso sangue de Jesus. Amém? Então nós temos um exemplo, amados, aqui também em Levíticos 13, onde o Senhor dá um exemplo assim para nós, ó. Aquele que tivesse a mancha de lepra em qualquer parte do seu corpo era considerado leproso, embora todo o resto do seu corpo estivesse são e inteiro. Então, na época de Levíticos, na época da lei, mesmo que um homem ele tivesse apenas um sinalzinho da lepra, ele era considerado impuro. Amém? Isso Deus traz para nós, para que nós venhamos entender, ainda que tenha uma manchinha do pecado em nós, se nós não lavarmos o sangue de Jesus, para Deus nós somos impuros. Então o Senhor, Ele pede o quê? Pureza na nossa vida. Amém? Da mesma forma, aquele que tem apenas uma mancha, um pecado, e não se esforça para lavar no sangue de Cristo e nas lágrimas do verdadeiro arrependimento, ele é um leproso perante Deus. Então você vê que nós temos o poder do sangue de Jesus para nos lavar, para nos purificar. E um arrependimento verdadeiro e genuíno. Amém?
A alma doente pelo pecado deve quebrar, não alguns, mas todos os seus ídolos em pedaços, antes que a cura ocorra. Então você vê que, mais uma vez, o Senhor, Ele nos instrui. Como está o seu coração? Será que você está amando alguma coisa nessa terra mais do que o Senhor? Porque às vezes, amados, nós observamos assim. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Às vezes, uma mãe, ela diz para o filho que ama ele umas 10, 15 vezes por dia. E para Jesus, quantas vezes você diz por dia que você ama ele? Então, amados, nós temos que fazer uma análise do nosso coração e ver se o nosso coração realmente é totalmente do Senhor. Amém? Ou se tem alguma coisa nos impedindo que esse amor seja totalmente do Senhor. O nosso primeiro amor é do Senhor. As nossas primícias é para o Senhor. Tudo que nós vamos fazer, o melhor é para o Senhor. Amém? Então nós temos que analisar o nosso coração e ver se o nosso coração não está apegado a alguma coisa. Porque às vezes no nosso dia a dia nós temos tantos a fazer, tanta coisa, e nós esquecemos de analisar o nosso coração. Muitas vezes, amados, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, é necessário pensar, raciocinar e examinar o nosso coração, examinar a nossa vida, achar onde está alguma coisa errada e começar a lutar para mudar. Porque enquanto nós tivermos vida nessa terra, nós temos um arrependimento, o sangue de Jesus, para que cada dia nós venhamos andar na presença de Deus e ser perfeitos. É possível? Sim, se nós andarmos na presença de Deus. Se o Espírito Santo estiver em mim, estiver em você, é possível. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava pregando esse evangelho que nós estamos ouvindo agora. E um dos discípulos disse: Senhor, sendo assim, é impossível o homem se salve. O Senhor Jesus disse assim, respondeu para ele: de fato, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que o Senhor Jesus quis dizer? Você sozinho, eu sozinho, não vamos conseguir. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, em obediência a essa palavra, para Deus é possível nos colocar no céu. Amém, amados? A não ser que nós não queremos. Deve-se desfigurar os seus ídolos de ouro, os seus ídolos mais caros e os seus ídolos mais queridos. O pecador que retorna deve avançar contra todos os seus pecados e pisotear todas as suas concupiscências, ou então ele morrerá e será destruído para sempre. Então, amados, quando a palavra do Senhor diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é como esses falsos pastores pregam aí fora, poder para ganhar dinheiro, poder para ser cabeça. Não, amados. É um poder muito mais excelente. É o poder de vencer o pecado. Esse é o poder que nós, como cristãos, recebemos do Senhor. Quando o Senhor nos deu o seu próprio Espírito. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus, amados. É o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus dentro de nós. E Ele nos deu o poder para vencer o pecado. Amém? Ele pagou o preço do pecado na cruz, por mim e por você. Então o poder está nas nossas mãos. É o arrependimento que traz o sangue de Jesus. Amém? Isaías 30, 22 diz assim: então você contaminará os seus ídolos revestidos de prata
e as suas imagens cobertas de ouro. Você os jogará fora como um pano menstrual e dirá a eles: fora daqui. Amém, amados? Então o que o Senhor está nos instruindo, amados? Nós pegarmos todos os nossos ídolos, os nossos pecados, e nós lançar fora da nossa vida. E dizer: pecado, sai da minha vida. E você pegar esses pecados como se ele fosse um pano e você jogar ele fora. A Bíblia ainda diz aqui, ó, pano menstrual. Por quê, amados? Porque naquela época não era como hoje, que tem o absorvente para a mulher colocar. Naquela época eles tinham que colocar um pano, amados. Então aqui representa o quê? Imundícia, amados. Era o pano mais imundo daquela época, era o pano menstrual. Então o que o Senhor está dizendo? Pega a imundícia de todos os pecados e diga para ele: sai da minha vida, fora daqui. Amém, amados? Então essa é a mensagem de hoje, amados. Para que nós venhamos vasculhar nossa vida. E todo o pecado que nós achar, nós pegar ele como um pano menstrual e lançar fora e dizer: sai da minha vida. Na minha vida você não vai ficar. Amém, amados? E nós vamos seguindo em arrependimento e santidade, para que naquele grande dia, amados, nós não venhamos a decepcionar conosco mesmo. Porque imagina, amados, nós perdemos o arrebatamento e depois lembrar de todas essas palavras poderosas que o Senhor falou no nosso coração e falar: meu Deus, eu ouvi a palavra, o Senhor falou diretamente comigo e eu não coloquei em prática e perdi o arrebatamento. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos hoje tomar essa decisão. Amém, amados? Fazer uma análise, uma auditoria da nossa vida e procurar, amados. Porque a luta contra o pecado não é só hoje, agora, não. Até o dia do arrebatamento nós vamos ter que lutar contra o pecado, amados. Nós vamos ter que nos arrepender, nos esforçar e buscar o poderoso sangue de Jesus. Amém, amados? Quem entendeu essa mensagem do poderoso nome de Jesus?